Olá, vamos começar mais uma aula de bases para os modelos matemáticos. Hoje será a última aula de noções, né? E a partir da qual nós começaremos as aulas sobre o que é modelo matemático, como usá-los, quais os passos para usar os modelos matemáticos. Observe o seguinte: hoje nós vamos falar sobre integral. Essa integral faz parte do cálculo e o conceito de derivada é utilizado na definição de integral. Então, nós chamamos isso de cálculo integral, que é definido inicialmente na história, vamos dizer assim, pelo cálculo da área de uma figura de superfície curva. E isso é interessante, porque se a gente pega uma superfície curva, como essa, por exemplo, essa aqui não está boa não. Vamos fazer uma mais curva que essa. Também está boa não. Tá difícil fazer curva aqui. Sim, tá bom. Que está no gráfico entre os pontos A e B, ou seja, no intervalo real, né, AB. Para achar essa área, não é uma coisa fácil, porque se você tem essa curva aqui, ó, e nós aprendemos a calcular em função das figuras, né, planas e regulares, por exemplo, nós poderíamos dividir essa figura em duas outras figuras planas. Ó. É uma possibilidade. Só que essa parte aqui, ó, ela não seria calculada. E isso ia gerar um erro. Na Grécia, eles começaram então a trabalhar com figuras planas dentro de figuras curvas para tentar encontrar a área delas. O grande mestre disso foi Arquimedes. Arquimedes utilizou o método da exaustão para encontrar a área dessas figuras. Então, por exemplo, o que ele fez? Ele pegou a figura plana e curva e colocou dentro dela uma grande quantidade de figuras regulares. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele colocou retângulos, que é o mais fácil, vamos dizer assim, de organizar, de fazer. Observe que o erro diminuiu bastante aqui, ó. Nós temos essa região de erro, essa região e essa região. Se nós diminuirmos o tamanho dos retângulos, esse intervalo AB, e veja que nós temos o recurso do plano cartesiano, né? E o pessoal da Grécia não usava esse recurso. Dessa forma, olha, se eu diminuir isso aqui pela metade, em todos os casos, a tendência é que o erro diminua e eu me aproxime do real. Esse é o chamado método da exaustão, e que é, na verdade, o método do conceito de integral.
Então, historicamente, ela começou, né, a integral, ou os conceitos de integral, através da busca de achar a área de figuras curvas. Isso que nós vamos falar é um conceito intuitivo, vamos dizer assim, semi-intuitivo, porque nós já vamos começar a utilizar gráfico, fazer essas relações para encontrar, através de um raciocínio simples, o conceito exato, né, de integral. Aliás, exato foi uma bobagem, porque a integral, por definição, ela é uma aproximação, ela não é exata. Vamos usar essa curva, que a gente já estava usando, esse mesmo tipo de curva, e vamos fazer a análise que nós falamos. Eu vou colocar um pouco maior para nós conseguirmos fazer uma demonstração melhor. Apesar de eu colocar um pouco maior, você considera isso como sendo bem pequeno. Vamos passar aqui, ó, essa reta do retângulo sobre o ponto médio dessas figuras aqui, ó, dessa forma. Ou esse daqui vai ser... Mas tá bom, vamos fazer assim. Então, nós vamos definir a integral entre os pontos A e B, como nós falamos. Por quê? Nós apenas definimos o intervalo dentro dos reais, né? E vamos continuar colocando f de x sobre x. Observe que nessa análise aqui, ó, nós podemos organizar em termos mentais e de forma simples, pelo menos para entender o processo, está definido, como nós dissemos, no intervalo AB, né? Ora, para definir isso aqui, para achar essa área, veja que interessante. Achar a área do retângulo aqui não é tão difícil. Por quê? Nós podemos pegar aqui, ó, esse f de x e podemos pegar aqui, ó, esse x1. Qual que é a área do retângulo? Olha, a área do retângulo é igual a base vezes a altura, que de acordo com o gráfico cartesiano vai ser x1, e pega aqui, ó, né? Isso que nós chamamos de x1, vezes f de x1. O correto aqui, na verdade, não é x1, né? Mas eu só estou representando porque é x2 menos x1, né? Vou colocar aqui, ó, x2 menos x1. Mas tá bom, vamos botar só o x aqui, para ficar o mais exato possível, dentro da lógica, né? Nós não podemos esquecer isso. Agora, ao invés de fazer essa análise, vamos pegar o ponto médio desses retângulos, pelo menos para fazer uma definição. Vamos pegar aqui nesse ponto médio, isso aqui como sendo a média, isso aqui como sendo o f x da média. Melhor mudar de cor para deixar isso aqui mais evidente. Olha só, esse f de x com esse x médio e f de x médio. Então, se eu conseguir dividir todo esse material, ou esse intervalo AB, vamos dividir em uma grande quantidade de intervalos,
tantos quantos possamos imaginar, e cada intervalo tem que valor? Ora, ele tem um valor delta, que é uma variação de x. Vamos chamar delta i de x, por exemplo. O que seria esse delta i de x? Seria esse x2 menos x1. Vamos colocar aqui, ó, x3, x2, x3 menos x1. Né? Então aqui, ó, a melhor maneira de resolver isso aqui, chamar isso de delta x. Né? E quem que é o delta x aqui? X e qualquer menos x e menos 1. Aí nós vamos ter isso aqui, ó, como sendo o quê? A base do retângulo. Olha, os livros não costumam mostrar isso porque parece óbvio demais, né? É óbvio, mas nem para todo mundo. Então, ó, i pode assumir os valores 1, 2, 3 e assim por diante. Com isso em mente, como é que nós calcularíamos a área desse material? Nós calcularíamos isso, pelo menos de forma aproximada, somando f de x, médio, por exemplo, que multiplica delta 1x médio, por exemplo. E assim por diante. Mas aqui vamos chegar no último, né? F de x, vamos dizer n, né? Multiplica xn. Então o somatório vamos colocar, das áreas dos retângulos seria a área da figura curva. Quanto eu devo somar aqui? Quanto mais, melhor. Então, isso significa que quanto mais, melhor, que esse valor aqui, ó, quanto menor, melhor. Ou seja, infinitésimo. Se eu conseguir, então, somar o infinitésimo, ou seja, tão pequeno quanto eu posso imaginar, infinitamente, aí eu tenho a área exata. Mas isso nós não temos condições de fazer. Ora, definindo a área dessa maneira, melhor é conceito, né? Já que é aproximado, usar o termo definir não é muito lógico. Nós teremos o somatório n vezes, começando com, não é x, né? Começando com i igual a 1 de f de x, vamos, f de x médio, não vai precisar disso depois, né? Que multiplica o delta ix. Então esse é o somatório de f de x vezes delta x, que é a área. Então, vamos voltar aqui, ó. Se eu pegar aqui o f de x e pegar o delta x aqui, ó, eu posso chamar então b de xb e a de xa. Nesse caso, esse retângulo aqui, ó, ele tem uma área igual a f de x vezes xb menos xa. Vamos chamar isso aqui de delta x. Mas é claro que essa área aqui, ó, está muito longe de ser a área real, ou a área aproximada da figura curva, obviamente. Então a integral, o que ela é? Ela é o somatório das menores partes possíveis
da área de uma figura plana conhecida para encontrar a área de uma figura curva. Mas é isso mesmo? É, em termos de busca de área. Mas esse não é o conceito correto de integral, porque ela não foi feita só para buscar área. A integral é muito mais complexa e muito mais utilizada do que isso. Ela tem funções fantásticas na engenharia, na física, em que não é necessariamente a área que é buscada nesses casos, né? Visto o conceito intuitivo de integral, nós podemos dizer que é a soma das pequenas áreas da relação f de x vezes ΔX num gráfico, por exemplo, ou numa figura. Se for num gráfico cartesiano, né, a situação fica até um pouco mais detalhada, mais interessante de ver, até em termos didáticos. Então, o que é a integral, né? Como é que ela é representada? A integral, como nós falamos, foi utilizada inicialmente para a área. Então, normalmente a gente coloca e utiliza os exemplos para calcular áreas de figuras, né? E também áreas de gráfico, que acaba tendo um certo interesse. Mas a representação dela, esse S estilizado aqui, que como a gente estava vendo intervalo de A a B, ela já define o intervalo em que ela está trabalhando, de A a B, né? Que representa o eixo das abscissas, que se multiplica um f de x dx. Não sei se você lembra, o ΔX é o incremento de x lá da derivada, né? Incremento de x é o dx da derivada. Então aí nós associamos, né, o cálculo integral com o cálculo diferencial, né, que é a derivada. Então, f de x dx. O que é esse f de x dx? Ele é aproximadamente, o que nós colocamos lá, ó, o somatório de igual a 1, né, n vezes, de f de x vezes o ΔX que nós falamos, ou se nós quisermos utilizar também o dx, não tem problema, mas eu acho que o ΔX fica melhor aqui, ó, porque a gente faz essa associação direta aqui, ó, f de x com f de x e dx com ΔX, que é um incremento. Por isso, os cálculos estão associados, né? O dx com o ΔX. Então, voltando ao exemplo da figura lá, qual que é a área daquela figura? A área daquela figura é aproximadamente igual à derivada no intervalo real, né? AB, não tem dúvida com isso, que multiplica f de x médio vezes delta do x médio. Mais ou menos isso. Como é que eu posso representar isso aqui de maneira mais exata do que o que nós falamos? Eu vou apagar, né? Se você está prestando atenção, você vai entender isso. Vai ser f de x dx. Ora, quando eu falo isso, ou escrevo isso, significa que a explicação dx já foi toda feita lá na derivada. Então, quando se fala em dx, necessariamente você já sabe que ele é um incremento de x, né? Nesse caso. O incremento de x é dx, ou a variação de x ou ΔX. Então, como que se faz o cálculo da integral? Assim como faz o cálculo da derivada, que eu não expliquei, apenas dei exemplo, a gente encontra tabelas, né,
cálculos, né, mostrando as regras na internet, e muitos professores deixam utilizar isso. Quando eu fazia um mestrado em Química, o professor dava uma matéria que você precisava usar integral. E a preocupação dos alunos não era nem o fato de não saber integral, mas as contas que eram feitas eram muito complexas, né? Então nós pedimos para o professor para usar a tabela de integral, né? E ele achou interessante porque ele falou assim, é óbvio, para que ficar com aquilo na cabeça, né? Mas pode usar. Então a gente usava a tabela da integral para fazer os cálculos da matéria lá, que era a química quântica avançada. Então, por exemplo, das regras da integral, a mais simples é que se a gente fizer a integral da soma das integrais e assim por diante, o cálculo, por exemplo, de uma constante, né? F de k que multiplica f de x dentro do sistema da integral, só que ao invés de fazer o S aqui, eu acabei colocando o F. Daí o que eu coloco aqui na frente? Dx. Sempre usando dx. Então, o produto de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. F de x dx. Isso aqui é só um exemplo. Tá? Então é k vezes a integral da função. Essa aqui é muito utilizada. Né? Você observa que eu não utilizei nem a definição do intervalo que nós vamos usar. Então, ela é uma integral indefinida, porque o intervalo não está definido. Então, quando eu defino o intervalo, aí eu tenho a integral definida, porque eu já sei de que ponto do x até outro ponto do x nós utilizaremos. A integral mais usada, né, é a integral da função exponencial. Então, por exemplo, a integral de x elevado a n dx. Ela é definida como, essa é mais conhecida, né? X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, que multiplica, isso aqui é uma coisa importante, x elevado a 1 menos 1, ou seja, x elevado a zero, né? Mais uma constante. A integral definida sempre tem uma constante. A maioria dos livros não vão colocar isso aqui. Acontece que na demonstração de integral aparece isso, tá? Então você desconsidera. Estou apenas falando, mas talvez fosse até desnecessário ter falado isso em termos didáticos, mas em termos de matemática mais exata, a definição é aquela. Então, aqui, por exemplo, se nós fizermos a integral de x ao quadrado dx, nós vamos ter x, n é 2 mais 1, 3, dividido por 3, mais uma constante. Você deve ter observado que de um índice 2 passou para um índice 3. Enquanto na derivada os índices diminuem, na integral os índices sobem, ou seja, a potência sobe, né? Então aqui foi de 2 para 3. E na derivada é o contrário. Se eu fizer a derivada, né, dy sobre dx de x ao cubo, né, a derivada, vamos chamar aqui ó, de f não, vamos chamar de f' de x,
e que ela vai ser 3 vezes x ao quadrado, que vai ser 3 menos 1, né? Vai ser n que multiplica, no caso, n menos 1. Então, olha só, de 3 passou para 2. A derivada diminui a potência da variável e a integral aumenta a potência da variável. Por isso que a integral, muitas vezes, né, ela é chamada, muitas vezes ou normalmente, né, chamada de antiderivada. O nome não bate muito, não, porque ela não é antiderivada, né? Não é assim que funciona. De qualquer forma, esse é o conceito geral de integral. Então, nós utilizamos a integral em vários processos. Então, toda análise que nós fizermos, em que é necessário considerar o produto de uma variável, da mesma variável, né, em termos de potência, a integral é utilizada, isso em termos simples. E a utilização dela é bem importante em vários ramos, principalmente quando nós formos utilizar na biologia o cálculo de população, por exemplo. Por falar em exemplo, vamos pegar aqui 2 exemplos de integral, só para nós termos uma ideia do funcionamento dela. Vamos dar uma função aqui, ó, f de x igual a x que multiplica menos x mais 2. E uma função g de x que é igual a menos x, por exemplo. Então, o que nós queremos saber? Nós queremos saber a área de f de x em que g de x intercepta f de x. Primeira coisa a fazer aqui, ó, é fazermos com que a gente entenda essa função, né, como uma função de segundo grau. Ora, analisando essa função, nós temos 2 raízes, pelo conceito básico de matemática. Ó, aqui se iguala x igual a zero, quando você não tem o b, e menos x mais 2 igual a zero. Quando eu falo não tem o b, ó, vai dar menos x quadrado mais 2x. Então, essa função do segundo grau não tem o b, não, o c, né? Que é a constante. Então, quando isso acontece, você iguala o x a zero, porque vai dar sempre zero, uma das raízes vai ser sempre zero, e a outra, você fazendo a discriminação do que sobrou, né, ou colocando o x em evidência, tem x mais 2 igual a zero. Ora, menos x vai ser igual a menos 2. Então, x é igual a 2. Esse aqui é importante. No outro caso, aqui, ó, f de x0 é zero. Só que eu preciso, né, conhecer os pontos dessa função que gera o intercepto que nós falamos, né? No caso do menos x. E nós vamos fazer a intersecção entre elas. Então, olha só. Construindo o gráfico aqui, ó. O gráfico não ficou bom, vamos refazer o gráfico. Pelo menos as linhas dele. Vamos colocar os valores de f de x, que é y, e de x. Ora, quais os pontos que são interceptados aqui? No caso da função f de x, 0, que está aqui, e 2, que está aqui. Olha, como o x é negativo, né, o a é negativo, então a concavidade dela é voltada para baixo. Vamos ver se eu consigo fazer uma bonitinha aqui. Razoável. Então aqui nós temos essa parábola. Só que nós precisamos achar os valores de g de x.
Ora, os valores de g de x, nós já sabemos que ela também intercepta aqui no zero, né? Ela intercepta no zero, então a reta vai passar em zero. Observe que essa reta é decrescente porque o A, né, que é a inclinação da reta, é menos 1. Como ela é negativa, ela é decrescente. O que nós vamos fazer aqui? O que nos interessa aqui? Nos interessa essa intersecção, que é importante. Ora, nessa intersecção aqui, ó, por que nós falamos que ela é importante? Porque é o que a gente está querendo. Nós queremos saber a área nessa intersecção entre as duas funções. Nessa intersecção aqui para cima. Não é isso? Então, observe que para fazer isso, nós vamos fazer então f de x igual a g de x. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque significa que nos pontos onde elas são iguais, é que nós teremos a intersecção entre elas. Nos pontos onde f de x e g de x são iguais. Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter menos x ao quadrado, olha só, mais 2x, que é igual a menos x. Então, veja, quando eu igualo as duas, eu estou igualando esses pontos que eu marquei aqui, ó, está relacionado à área. Ora, o que eu vou achar agora? O que eu vou encontrar agora? Eu vou fazer essa função ficar a mais simples possível, né? Nós vamos somar menos x a ambos os termos, ou melhor, mais x a ambos os termos. Vou ter aqui ó, 2x mais x é igual a zero. Então a nova função, né, a função da intersecção, é menos x ao quadrado mais 2x mais 3x igual a zero. Ora, observa que o intervalo aqui, ó, zero eu já tenho. E aqui chega a 2. Mas acontece ó, que a intersecção ó, ela não é em 2. A intersecção tem outro valor de x, para eu poder definir a minha integral. Ora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar isso aqui? Em função de f de x e de g de x. Se eu fizer x igual a zero, nós já verificamos que dá zero, que foi esse ponto aqui, né? E aí, a questão é organizar de tal maneira que eu tenha, vamos dizer, o y igual a zero, né? Se eu pegar aqui, ó, essa função, você está vendo? Vou mudar de cor. Essa é a função da intersecção deles, né? Então eu vou ter aqui, vou colocar o x mesmo, vou colocar o x, que multiplica menos x mais 3 igual a zero. Ora, não tem jeito de x não ser zero, porque tanto para f de x quanto para g de x ele é zero. Então, o ponto aqui é zero. Qual que é o outro ponto, então, no valor aqui ó, de intersecção? O valor de intersecção eu vou ter menos x mais 3 igual a zero. Ora, x vai ser igual a 3, já que menos x é igual a menos 3. Quer dizer que esse número aqui é 3. O que significa que a minha integral está definida entre 0 e 3. A integral dessa intersecção. Então, para eu achar a área A, que a gente fez ali, o que é a área A? A área A, de maneira correta, é a derivada, a integral de 0 a 3
de f de x. E quem que é f de x? É a nova função da intersecção. Vai ser menos x ao quadrado mais 3x. Fecha aqui, dx. Olha que essa integral é diferente do que nós falamos na passada, porque ela é definida. Então, nós vamos resolver aqui essa integral de que maneira? Primeiro, resolvendo a própria integral, né? Como é que eu resolvo isso? Quando eu tenho a soma de duas funções, que é menos x ao quadrado e 3x, nós temos pela regra da integral, que é a integral dessa soma, é a soma das integrais. Então, eu tenho aqui de 0 a 3 menos x ao quadrado dx, e de 0 a 3, 3x dx. Então, essa daqui é a equação da integral. Aí nós vamos resolvê-la uma a uma. Quando nós tiramos da integral, nós colocamos um colchete. Nós vamos mostrar aqui por que colchete grande é isso. Então, a integral de menos x ao quadrado vai ser quanto? 2 mais 1, né? Vai ser menos x ao cubo sobre 3. Está aqui. Olha só. De 0 a 3. Mais a integral de 3x. Vai ser 3 vezes 2. É mais 1 aqui, né? Na verdade, não é 3 vezes... É 3 vezes x aqui, ó. 3 vezes x ao quadrado dividido por 2. Aonde? De 0 a 3. Como nós havíamos colocado aqui, né? Ora, agora é só fazer o cálculo de que maneira? Você faz o cálculo utilizando o 3 e diminui do cálculo utilizando o 0. Para os dois casos, você faz isso. Ora, se fizer isso aqui, como é que funciona? Menos 3 ao cubo dividido por 3 mais 3 vezes 3 ao quadrado dividido por 2 menos, vai dar zero. X ao cubo menos x ao cubo vai dar 0 elevado a 3 dá zero. E 3x ao quadrado, 0 ao quadrado dá 0 vezes 3, 0. Então vai ser menos 0. Então a resposta aqui vai ser menos 27, né? Dividido por 3 vai dar 9, menos 9, mais 3 ao quadrado é 9, vezes 3, 27, por 2 dá 13,5, menos 9 vai dar 4,5 unidades de medida ao quadrado. Pode ser metro, centímetro, o que for. Então veja que, utilizando artifícios matemáticos, com conhecimento de função e assim por diante, você consegue fazer uma integral utilizando as regras de integral. Nós havíamos falado sobre isso no sentido de ter uma noção da função, e é isso mesmo. Mas o estudo das estruturas algébricas, dessas contas, ele é bem gostoso, né? É uma boa diversão estudar os exercícios de integral, de derivada, de funções. Para algumas pessoas isso não é diversão. Então, no nosso curso de ciências ambientais, nem todo mundo acha interessante uma matemática mais detalhada. Inclusive, pessoas da própria área de exatas gostam de exatas, mas até um certo ponto, né? Isso que nós fizemos aqui, por exemplo, é um raciocínio que não é tão difícil para quem está acostumado com a matemática, mas ele é um pouco chatinho, enjoadinho para quem
não tem tanta intimidade ou tem dificuldade. Tem gente que gosta de matemática, só que tem dificuldade na matemática. Porque a matemática, diferentemente das humanas e de parte das biológicas, você não tem muita liberdade de raciocínio, né? Você tem que usar regras bem definidas para poder fazer as análises matemáticas. Você não pode, por exemplo, como numa discussão matemática, apenas dizer a sua opinião, né? Você precisa provar. Enquanto que várias discussões são possíveis em termos filosóficos, em termos interpretativos de outras áreas. Eu organizei aqui um exemplo um pouco mais prático, que é o exemplo de um caso da engenharia civil. No caso, esse exemplo é o seguinte: você tem uma viga, né, de sustentação, por exemplo, de, de uma casa, né, de fora a fora, na qual você tem dois pilares segurando, né? Normalmente a gente representa assim, ó, esses pilares. Vamos fazer dessa maneira. Ora, nessa viga, a viga está sendo representada por essa linha embaixo. E essas setas assim, ó, uma do lado da outra, significa que ela tem uma carga sobre ela espalhada, não é uma carga pontual. Esse tipo de carga significa que a força que age aqui é sobre a viga toda. Nesse caso, vamos colocar aqui, ó, 5 kN por metro. Então, a cada metro tem uma força de 5 kN, né? De 5.000 newtons, por exemplo. Isso aqui é uma viga bem fraquinha, mas tudo bem. Como é que a gente estuda isso? Para que a gente estuda isso? A gente estuda isso daqui para saber quanto que essa viga suporta em termos de carga e de torção. Porque você tem aqui dois pilares, né? Eles podem se movimentar, então essa viga ela pode torcer, né? Por exemplo. E ela também pode sofrer uma fricção. O peso de cima pode fazer com que ela sofra uma fricção. Está aqui, por exemplo, essa viga, ela sofre uma fricção, né? Jogada para baixo, por exemplo. Então, para fazer esse tipo de cálculo, o que a gente faz? A gente primeiro calcula as reações de apoio dessa viga. Eu vejo que isso aqui é um exemplo, hein? É só para ter uma ideia da utilização de integral, coisa que os engenheiros fogem algumas vezes, sabe? Ao invés de ensinar integral, eles ensinam uma maneira algébrica um pouco mais difícil do que passar pela integral, muitas vezes considerando que os alunos não sabem integral. Pode ser que eles tenham razão. De modo geral, todo caso que você vai fazer uma análise de equilíbrio de estrutura ou de equilíbrio das coisas, nós temos que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos considerar, ó, o eixo de x, de y, e o eixo de x, né? Então, o somatório do f de y está zero. Mas quem é que está exercendo carga aqui, nessa viga? Os 5 kN. Mas pela terceira lei de Newton, os pilares têm que reagir. Mas que não ficou bom não. Vamos recomeçar essa parte aqui para poder fazer uma representação melhor. Vamos chamar esse pilar de A e a reação de A. Esse pilar de B e a reação em B. Então nós temos uma força de cima para baixo e uma força de baixo para cima, né? Então nós vamos chamar isso aqui das reações dos apoios, né? São os pilares nesse caso, vamos falar assim. Reações de apoio.
Para ela ficar equilibrada em termos de peso, nós temos que o somatório de f de y é igual a zero. Observe, o y é por causa da força no sentido do peso, né? De cima para baixo. Ora, nós temos que y é positivo para cima e negativo para baixo. Então, nós podemos fazer essa conta aqui, ó. RA mais RB é igual a... igual não. Menos 5, só que é 5 por metro. E aí eu esqueci de colocar essa distância aqui, que é 8 metros. Então eu tenho 5 vezes 8, porque a força é 5 newtons por metro, tem 8 metros, né? Isso aqui é igual a zero. Então eu tenho que a reação A mais a reação B é igual a 40. Eu não tenho como resolver mais agora, por enquanto. Existe também aqui, ó, a reação em X. O somatório de f de x é igual a zero. Mas não tem força nenhuma em x aqui. Se não tem força nenhuma em x, continua sendo zero. E nós temos o chamado somatório do momento. O que é o momento? O momento é a torção dessa vírgula. Como eu havia falado lá, ela pode torcer. Então, o concreto da viga tem que ter essa capacidade de torção. Muitos engenheiros, pedreiros, mestres de obras, eles acham que quanto mais concreto na viga, melhor. Acontece que quanto mais pesada ela for, maior vai ser o peso dela, né? E quanto maior o peso dela, maior a chance dela não suportar não só o peso de cima, mas o próprio peso. Por isso que o cálculo tem que ser bem feito, ele não pode ser jogado, né? O que esse momento significa? Esse momento significa que é a torção dela. Então, como é que nós fazemos o momento? Nós fixamos um ponto e verificamos o que acontece no outro. Então, nós vamos, por exemplo, pegar aqui RB, que é a reação em B. Veja que ela está empurrando essa viga para cima. E o momento para cima nós vamos definir como sendo negativo. Então, ela é menos RB. Mas, ora, esse peso aqui, ó, ele joga a viga para baixo. Esse momento é para baixo. Mas como é que é o momento dele? Eu considero que tem uma força aqui no meio agindo. Não considero todas as forças. Mas então a força toda aqui em cima, ó, é 5,8, 5 vezes 8. Acontece que nós consideramos o ponto médio, que é 2. Isso aqui é igual a zero. Então significa que RB, né, já vou fazer direto, vamos somar RB em ambos os casos, vai ser 5 vezes 8, que é 40, dividido por 2, que é 20. Eu acho, Newton, né? E você já sabia disso, por quê? Como tem 40 aqui em cima, só tem 2 apoios, fica 20 para cada lado, né? Então, se RB é igual a 20, RA é igual a 20 Newtons. É assim que funciona, né? Isso é bem tranquilo, não tem muita dor de cabeça, tal. Existe um outro cálculo que é chamado cálculo da cortante. O que é a cortante? São as forças paralelas de sentidos opostos. Então, por exemplo, eu tenho uma viga aqui, ó. Eu tenho uma força para baixo, uma força para cima e, evidentemente, vai gerar uma fissura aqui ou um rompimento aqui. Então, essa é a força cortante, ela precisa ser calculada. Senão, se não for calculada, se for só no olhômetro, pode ser complicado, né? Pode rachar, isso, vamos dizer assim. Ora, o que é essa cortante? Para variar, né? Somatório de f de y igual a zero para a cortante.
Então, o que eu considero na cortante, né, que eu vou chamar de V aqui, ó? Eu preciso considerar a força de cima e a força de baixo em toda estrutura dessa viga, parte por parte. Veja só que interessante, esse aqui é o raciocínio, se você perceber, ó, é o raciocínio da integral do peso. Por quê? Eu tenho que considerar os pequenos intervalozinhos aqui nessa análise. Então, a V, vamos chamar assim, a cortante, ela vai ser menos V, que nós vamos considerar que ela é de cima para baixo, a principal força, que é a força-peso. Então, para baixo é negativo, né, no eixo de x, menos 5, que é a força que existe, vezes o x. Porque o que é o x? São essas pequenas partinhas que tem aqui, ó, o raciocínio da integral. Então, essa é a força para cá. E qual que é a força para cima que tem aqui? Que força que é essa? É a força do apoio, né? Mas de um dos apoios. Porque se eu pegar tudo aqui, com certeza eu vou ter dois apoios. Mas como eu estou pegando as partezinhas, eu pego a metade do apoio. Isso é igual a zero. Observe que a cortante vai ser igual a menos 5x mais 20. Olha o que a gente estava falando, ó. RA e RB, né? Então aqui a gente descobriu. Isso aqui é reação de apoio da força-peso. Nós não tivemos x. Uma constante, a integral de uma constante, gera um índice 1, né? E aí nós calculamos então o momento da viga toda, né? Também o somatório do momento é igual a zero. Então, como é que nós fazemos isso? Já vou separar o momento aqui para não ter problema. A gente pega assim esse ponto, né? Igual a gente fez antes, e faz a análise do momento. E chama de x essa distância aqui, ó, né? Entre uma viga e outra. Vou passar de novo aqui esse pincelzinho, vamos dizer assim, né? E o que nós temos aqui? Nós temos 20 vezes x, porque o momento é a força vezes a distância, menos, qual que é o momento? Como é que a gente calcula o momento da força? 5x, que é o intervalo, que multiplica o valor de x, que é a distância, dividido por 2, que é o ponto médio disso aqui, dessa forma. Aí o que nós teremos aqui? M é igual a menos 5x ao quadrado sobre 2, mais 20x. Veja que interessante. De 1 passou para 2. Então pode ser que na cabeça das pessoas a integral ela pode ser usada só para a área, e não foi o caso, ó. Nesse caso do cálculo da viga, vamos dizer assim, eu esqueci de colocar momento aqui, o que aconteceu? Houve um aumento de expoente. E é verdade, por quê? Vamos fazer a brincadeirinha aqui. Se eu fizer a integral da cortante, por exemplo, integral de V, vamos fazer isso, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 5, que multiplica 1 mais 1 dividido por 2. Esse aqui não é menos 1, mas aqui é um tracinho. Né? Aí, o que mais? Mais 20. 20 é constante. Então, vai x, 0 mais 1 é 1, né? Dividido por 1. Então, olha só. A integral da cortante é igual ao momento, que vai ser menos 5x ao quadrado sobre 2 mais 20x. Apenas isso.
não tem interesse de saber em detalhes, não. Daria para fazer o raciocínio todo aqui em função só de integral. E nós resolveríamos isso aqui em menos de 2 minutos. Porque veja só que interessante, você integra a função peso, que é uma constante, você vai achar a cortante. Aí você integra a função cortante e acha o momento. Então, muitas vezes isso não é ensinado. Mas a ideia aqui foi o seguinte: essa foi uma análise em que nós tivemos que considerar para a variável x dimensões diferentes. Então, na cortante, eu uso x numa dimensão. Aqui, ó, de cima para baixo é uma única dimensão. No caso do momento, o momento pode torcer para os dois lados. Ó. É a torção. Ele pode torcer de trás para frente, de frente para trás, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Ou seja, nós aumentamos 1 grau na análise da variável. Essa noção geral de integral, só noção geral, né? Para cada item desse, derivada, integral, função, era uma matéria só. Por exemplo, função, derivada e noções de integral normalmente é dado em cálculo 1. Né? E é uma matéria que, por exemplo, nas universidades, ela tem 5 horas aula por semana. Não é o caso nosso aqui, que é só uma noção. Até a próxima aula.